Boa tarde, meus amores. Vamos lá? Itaquaquecetuba, 24 de maio de 2021, professora Vera, segunda-feira. Agenda do dia: Educação Física, das 5 às 6, Língua Portuguesa, livro didático, páginas 150, 151, 152 e 153. Leitura novamente do informativo. Por que as lagartixas perdem o rabo? Meus amores, é muito importante, mas muito importante, que vocês leiam novamente o texto informativo, porque as lagartixas perdem o rabo. Tudo bem? Nós vamos para a nossa primeira página, página 150. 1. Assinale apenas a alternativa que complete cada uma das frases a seguir. A. O assunto principal desse texto é. Então, vocês vão procurar aí das 3 alternativas e marcar um X. B. Os parágrafos 1 e 2 fazem a apresentação do assunto e falam sobre. Então, vocês vão lá na página 146. O primeiro parágrafo que começa na frase: Você já viu uma lagartixa? E o segundo parágrafo: As lagartixas são um tipo de lagarto. Através da leitura, vocês vão saber qual é o assunto, ok? Letra C. Os parágrafos 3 e 4 trazem explicação, tratam de. Então, vocês vão ler o parágrafo 3º e o 4º para vocês acharem que tipo de explicação, o que essa explicação traz. Letra D. O parágrafo 5 traz a conclusão do texto e fala sobre o quê? Então, vocês vão fazer a leitura do parágrafo 5 para conseguir responder. Agora, nós vamos para a página 151. 2. Leia esse outro texto que trata do mesmo assunto. Por que as lagartixas perdem o rabo? Como isso ocorre? Então, vocês vão fazer a leitura para conseguir responder a pergunta aí embaixo. Comparando com o texto principal desta unidade, por que as lagartixas perdem o rabo, que você leu na página 146 e 147, é possível afirmar que o texto acima apresenta. O que esse texto aqui em cima está apresentando? Ok? Vai marcar um X na alternativa correta. São 2 alternativas corretas aí. 3. Releia esse trecho do texto principal, prestando atenção à parte destacada. A parte destacada é onde está escrito: é assim. A quebra do rabo da lagartixa só acontece porque elas, por natureza, têm a cauda apta a quebrar. E assim, em alguns dos ossos que formam a cauda da lagartixa, existe um ponto onde pode ocorrer um tipo de fratura. Caso ela faça força naquele ponto, o rabo se parte ali e se solta. Trata-se de um tipo de estratégia de defesa, usada para o momento de perigo. Nesse caso, a parte destacada indica que vai iniciar o quê? Um exemplo, uma opinião, uma explicação ou um parágrafo. É importante que vocês leiam novamente com bastante atenção. Agora, nós vamos para a nossa próxima página. Vamos lá? Na página 152, B. Assinale as afirmações corretas sobre a linguagem do texto lido. Aqui nós temos 3 alternativas corretas, ok? É mais informal e apresenta alguma gíria? Apresenta as palavras usadas no campo das ciências? Traz várias opiniões sobre o autor? Explica o assunto detalhadamente? É direta, mais objetiva, sem opiniões pessoais. Então, vocês vão marcar um X, ok? 4. O modo que cada animal usa para se proteger recebe um nome diferente. Observe o esquema e veja como as palavras foram criadas. Homocromia. Homo, igual, cromia, cor. Uso por lá, pelo branco, para confundir com a neve. Então, essa é a defesa do urso polar. Homotipia. Homo, igual, tipia, tipo. Rã dourada de Madagascar. Cor e textura, iguais às das pedras.
Essa é a defesa da rã. Ela fica da cor das pedras do ambiente que ela vive. Os textos que você leu dão um nome específico. A capacidade de alguns animais tem de soltar o rabo, autotomia. Com base nas informações do texto, faça o esquema como dos exemplos acima. Autotomia, auto, voluntário. Tomia, partir, cortar. Então, vocês vão colocar o significado. A professora já deu a resposta para vocês. 153. Para estudar um texto informativo, é possível observar as informações principais. Complete o esquema abaixo, localizando no texto principal as informações que faltam. Como nascem as lagartixas? Elas nascem do ovo. Grupo de animais que pertencem, elas pertencem aos répteis. Principais predadores: aves, gambás, gatos e cobras. Estratégia de defesa: autotomia. Desprende parte do próprio rabo. Ok? Então, a professora também já deu a resposta para vocês. Uso do porquê separado e porquê junto no texto. Releia essas frases do texto principal, observando as frases destacadas. Primeiro, por que as tartarugas perdem o rabo? Porque no início da frase, separado. Segunda frase, a quebra do rabo da lagartixa só acontece porque elas, por natureza, têm a cauda apta a quebrar. Então, porque no meio da frase ele está junto. Terceira frase, o corte só poderá acontecer naquele pedaço da cauda que sobrou, porque lá ainda existem aqueles pontos que podem se quebrar. Então, porque novamente no meio da frase e está junto. A. Na primeira frase, a expressão porque está escrita separado. Em que tipo de frase ela aparece? Então, toda vez que vocês forem usar o porquê no início de uma frase interrogativa, o porquê vai ser separado. Letra B. Na segunda e terceira frase, a expressão está escrita em uma só palavra, porquê junto. Qual é o tipo de frase que ela aparece dessa forma? Esse porquê no meio da frase junto, ele vai aparecer nas explicações, em frases afirmativas ou quando eu estou explicando alguma coisa, ok? 2. Agora é sua vez de treinar. Complete as frases a seguir usando porquê junto ou porquê separado. Por que o povo libera jato de tinta? Ele faz isso porque quer encobrir sua fuga, quando se sente ameaçado ou é atacado por predadores. Então, vocês vão completar com porquê separado e porquê juntos, ok? Boa aula, qualquer dúvida é só chamar.